Fica à vontade, pastorzão. Eu estarei partindo hoje para a minha cidade e carregando saudade de todos vocês e uma forte impressão de tudo que eu pude testemunhar aqui. Confesso para vocês que não imaginava que esse ministério estivesse já nesse nível, considerando o pouco tempo. Mas a unção de Deus traz aceleração. E nos impacta. Meu coração se enche de alegria de ver quantas pessoas, muitas que não estão nem aqui, tantas outras que só passaram, têm sido abençoadas pela graça derramada nesse lugar. Ali na hora da adoração, as equipes são maravilhosas, né? Dá vontade até de levar umas lá para São Luís. Foi tanta graça de Deus, tanta unção. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Eu fico feliz de encontrar um lugar assim. Porque quando a gente está no deserto, o oásis nos enche de esperança e de alegria. E aqui Deus abriu uma fonte para essa cidade. Os rios estão fluindo nesse lugar. Enquanto houver fidelidade, enquanto houver obediência ao propósito de Deus, as águas não cessarão. A fonte de água viva que sai do interior daquele que crê, flui para a eternidade. Enquanto você estiver alinhado àquilo que Deus preparou para você, o propósito e os planos de Deus, Ele diz: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Enquanto nós nos mantivermos fiéis, porque, pastor Ricardo, você já enfrentou muitas pressões, e na medida em que você crescer mais, elas aumentarão. Por isso, o homem de Deus precisa crescer, conhecer e permanecer em conhecer, prosseguindo em conhecer, para que aquilo que Deus gera na vida dele não fique maior do que ele. Uma obra é na medida do coração do homem. Deus te deu esse lugar e esse povo, e vai dar muito mais. Não porque você é melhor do que ninguém. Nós sabemos que há líderes muito mais carismáticos, muito mais talentosos, com muito mais preparo. Mas não há líderes com o coração que você tem. São poucos. Porque você veio para cá e você entregou a sua vida para Jesus e veio para cá abraçar esse desafio, movido por fé, amor, paixão
e sonhos. Enquanto você caminhar assim, não haverá medidas. Sonha e ganharás o mundo. Como diz o César Castelhano, sonha e ganharás o mundo. Eu estou muito, muito, muito feliz. Eu saio daqui desafiado. Acho que eu vou mandar até uns jovens lá da igreja passar uns dias aqui com vocês. Eu estava entrando ali e me ocorreu isso. Me ocorreu o nome de 2 jovens da minha equipe. E eu vou mandar para cá. Para eles receberem essa influência. Eu não estou falando de estruturas. Isso não é nada. Porque uma grande estrutura sem a presença do Espírito Santo é só um mausoléu. É sem vida. A igreja primitiva levou 300 anos para entrar nos templos, por influência de Constantino, que enxertou o paganismo, os deuses, os ídolos, dentro dos templos. E foi lá dentro dos templos que a igreja morreu. Vocês têm o principal, e o principal é a presença dEle. O Senhor diz: a minha graça te basta. Quem tem a presença tem tudo. Diga para o seu vizinho: quem tem a presença tem tudo. Quando eu fui incendiado pelo Espírito Santo, e vou contar um pouquinho desse testemunho, eu tinha 34 anos de idade, já pai de 3 filhos, 2 homens e uma garotinha. Eu tinha uma clínica num dos melhores lugares, uma das melhores referências da minha cidade. O meu equipamento só tinha 2 iguais a eles, que na época era um Versaflex da Dabi Atlante, o sonho de todo dentista. Eu sou ainda muito trabalhador, sem falsa modéstia. E eu tinha minha vida toda planejada. Eu olhava para o meu futuro e eu sabia onde eu queria chegar. E isso é justo, é certo, e deve ser assim. Eu tinha 2 lojas comerciais, funcionário público no município e no estado, tanto eu como a esposa. Eu já tinha 6 anos na igreja e era um bom cristão, mas eu me movia na minha medida. Eu andava nas águas rasas. Eu caminhava sobre o meu controle, não o controle de Deus. E no ano de 91, lá em São Paulo, numa conferência do David Robson. Ele tinha um ministério, um dom de fé, ensinava sobre orar em línguas. Naquela manhã, no Centro de Cultura Japonesa, uma segunda-feira, ele ministrou uma palavra de fé poderosa e fez o convite para os que queriam ser batizados do Espírito Santo. Eu fui um dos primeiros que cheguei na plataforma, porque todas as vezes que eu ouvia um convite desse, eu ia. Mas havia muitos bloqueios na minha mente, pelas literaturas que eu fiz na minha adolescência e juventude. Eu era um homem extremamente racional. Eu queria explicação para tudo. E eu fiquei 6 anos dentro de uma igreja que estava no mover de Deus, sem ser tocado pelo Senhor. E Ele me tirou para aquele lugar.
E naquela manhã, quando aquele homem fez aquele apelo, eu saí da cadeira e fui correndo. Tanto é que minha esposa veio muito depois, porque eu fui na frente muito rápido. E eu fui o primeiro da fila. E ali estavam muitos líderes conhecidos da nação. Valnice Milhomem estava lá, Jorge Linhares, muita gente. Levantei as minhas mãos e comecei a clamar com sinceridade do coração que Ele tocasse a minha vida. Eu não estava no momento muito bom da minha fé. Eu fui porque Deus usou um amigo, um irmão, um empresário. Nessa época ele estava muito bem. Ele insistiu tanto, porque era muito amigo, que comprou a minha passagem, a passagem da minha esposa, a passagem do meu filho mais velho, e disse: não tem jeito, está aqui, eu já comprei todas as passagens e tu vai comigo para essa conferência. Porque ele tinha ido no ano anterior e ele foi impactado. E ele achava que eu precisava estar ali. E quando eu estou ali naquela plataforma, se alguém daqui conhece o Centro de Cultura Japonesa ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, sabe que é um auditório grande, uma plataforma muito grande. Eu sou o primeiro da fila lá, clamando, porque é difícil viver sem Ele. É difícil servir a Deus sem a pessoa do Espírito Santo. É impossível. Por isso Ele é dispensação de graça sobre nós, para que seja possível a nós viver as mudanças, obedecer, ver a glória. Tudo está nele. E então, quando eu estou ali, um pastor da comunidade unida de São Caetano, bispo, ele veio e ministrou na minha vida. Meu Deus, eu não sei explicar para vocês, até hoje, depois de tantos anos, eu não encontro palavras que possa descrever a experiência que eu vivi. Porque eu entrei num êxtase. Minha garganta começou a borbulhar palavras. Era um gozo assim inefável, algo maravilhoso. E eu entendia tudo o que eu falava. E eu não dizia outra coisa que não fosse palavras de exaltação e de glorificação a Deus. Eu não sentia os meus pés na plataforma. Eu estava como que suspenso do chão. E quando eu estou no meio daquele êxtase, daquela experiência maravilhosa que mudou a minha vida, porque eu sou um antes daquele dia e sou outro depois daquele dia. É impossível ser tocado pela glória e permanecer o mesmo. Aí o Espírito Santo disse assim: vá à sua esposa. Eu nem estava lembrando que eu era casado. Estava nem lembrando de minha esposa. Eu abri os olhos assim e comecei a procurá-la. Como eu vim correndo no apelo, que era muita gente, eu levantei a cabeça, graças a Deus que sou alto, e comecei a procurar. E vi ela do outro lado, lá no cantinho, com as mãos levantadas. Meus irmãos, eu estava no nível de autoridade que eu nunca tinha experimentado. Uma autoridade, uma convicção de fé que eu acho que se colocasse um defunto ali na minha frente, ele ia ressuscitar. Tamanha fé que aquela experiência me trouxe.
Sim, devemos nos aplicar a buscar a palavra, a estudar a palavra, a entender a palavra, mas há algo além disso. A pessoa do Espírito Santo. Você não pode viver a sua fé sem Ele. Por que Massai fez essa medida de entrega? Um advogado bem-sucedido, com excelente referência, um portfólio muito bom, jovem, talentoso, mas ele foi estragado. Ele foi estragado. Foi estragado. Deus tocou ele. Que coisa maravilhosa, né? E de repente tudo vai mudando, tudo vai mudando. Aqueles que estão olhando com os olhos naturais dizem: meu Deus, o que aconteceu? Que loucura é essa? Para que esse radicalismo todo? Foi assim comigo, eu fui chamado de louco por muito tempo. E graças a Deus, as minhas irmãs moram muito bem lá em São Luís, são muito bem relacionadas, pessoas que alcançaram êxitos profissionais, se relacionam com pessoas influentes da cidade. Alguns que me conheciam, e quando as encontrava, dizia assim: que pena, né? Que pena, eu soube. Teu irmão, um excelente dentista, agora pirou. Até os meus pastores achavam que eu tinha enlouquecido, porque foi algo tão tremendo, que trouxe mudanças, rompimentos radicais na minha vida. Mas eu não me arrependo. Eu me tornei um pregador de rua, uma caixinha de som, sem conhecer quase nada da Bíblia, mas com o coração incendiado. E eu pregava João 3,16 naquela praça, com a família, às vezes sozinho, com chuva. Eu me botava numa varanda e Rose dizia: meu filho, pelo amor de Deus, sem chuva não vai ninguém, com chuva o que tu vai fazer lá? Não era eu, era Ele em mim. É Ele em nós, a esperança da glória. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai fazer coisas que você nunca imaginou. Mas voltando lá para a plataforma, eu olhei minha esposa com as mãozinhas lá, clamando também. Porque se ela não fosse cheia do Espírito Santo, o casamento não ia dar certo. Não era que ela ia viver com o doido. Ela tinha que viver a minha loucura. E o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! E o Espírito Santo diz: vá tua esposa. Eu saí da mensagem já. Já percebeu, né? Aí eu fui lá. Autoridade. Cheio do Espírito Santo. E ela estava lá com os olhinhos fechados, as mãos levantadas, aquela coisinha linda, era bem mais jovem. Ela está bonita agora, imagina aquela época. Aí eu fui no ouvido dela e disse: olha a autoridade. Filha, você já foi batizada? Ela nem entendeu, ela abriu os olhos, olhou para mim e disse: não. Eu botei as duas mãos na cabeça dela e disse: receba. Você sabe o que aconteceu? Ela foi cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio na medida certa, você vai impor as mãos. E muitas pessoas vão ser
batizadas por imposição de mãos. Isso é para hoje, isso é para agora, mas é para aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expelirão demônios, beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Você crê nisso? Qual é a condição? A fé. Terminou a reunião, queridos. Meu Deus do céu. Eu acho que eu corria 1000 quilômetros e não me cansava. Eu estava como que se tivesse drogado. E quando eu voltei para a minha cidade, tudo mudou na minha vida. Eu fazia qualquer coisa para ganhar dinheiro. Eu era daquela geração Yuppie, que até os 40 tinha que fazer o primeiro milhão. A primeira coisa que eu fiz foi matar os bois. Mantive minha clínica que eu trabalhava por 15 anos, por mais 3 anos, e depois fechei. Paguei isso porque a igreja não tinha nada. Deus me levou para dentro do esgoto, um lixão, próximo ao esgoto, num dos bairros mais carentes da cidade. O meu pastor, quando foi ver lá o lugar que eu estava construindo, o meu auditóriozinho de 8x12, numa reunião da ordem, ele disse: eu fui ver lá a igreja do irmão Joaquim. Começou a rir, disse: só um doido faz uma igreja no lugar daquele. Mas é Deus que traz ordem ao caos. É o mover do Espírito Santo que traz ordem à sua vida, à sua família, a tudo que diz respeito a você. Aleluia. Eu não consigo viver sem Ele, porque sem Ele eu vou viver uma mentira. Eu não preciso mentir para viver. Quando você é um incrédulo, você está aberto para tudo. Mas quando você crê e tem uma experiência pessoal com Ele, você não pode mais voltar atrás. A vereda do justo é como a aurora da manhã. A vereda do justo é como a aurora da manhã, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Há uns anos atrás, já com 59 anos de idade, eu entrei num desafio. Deus me deu direção e eu comprei aquela área lá da estrada de Ribamar, 3,5 hectares, para fazer um campus. E nessa época eu tinha montado a estrutura. E levei um amigo ainda da convenção para fazer um seminário de oração na igreja. E resolvi levar ele para orar. Estava só as armações do galpão, um galpão de 30 de vão por 60 de comprimento. E ele é da minha idade. Quando ele olhou aquilo, ele tomou um choque, porque ele achou realmente muito grande. E estava tudo ainda para ser feito. Ele disse: pastor Joaquim, você nessa idade ainda está metido com isso? Olha, um homem de Deus, muito sábio, me disse uma vez que quando a gente chega nessa idade, a gente deve fazer o voo de cruzeiro. Ou seja, manter o que você já conquistou até ali. Aí eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, eu estou com um grande problema. Aí ele ficou curioso e disse: o que é, pastor Joaquim?
Eu não estou de avião, eu estou de foguete. Nós concluímos esse lugar, já há um ano está funcionando, alcançando uma região que cresceu numa densidade populacional, assim, surpreendente. E estou terminando outro. Compramos uma área de 40 mil metros quadrados e eu estou nos finalmente para abrir mais um campo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você não para. Se está parando, está faltando Ele. Está lá no vermelhinho. Então vamos nos encher. Diga, crente de tanque vazio não vai para lugar nenhum. Enche o tanque. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso existe uma busca pessoal. Você só vai ter de Deus aquilo que você busca. Quanto mais você busca de Deus, mais você terá. Quanto mais você honra a Deus, mais Ele o amará. Aleluia! Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me encontrarão. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso não diz respeito às atividades da igreja. Isso não diz respeito aos ministérios. Tudo isso é consequência de uma exposição à presença dEle. Mais que tudo e acima de tudo, nós devemos buscar a Deus. E quando nós damos tudo a Deus, Ele dá o tudo dEle para nós. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus está sorrindo para essa casa. Deus está sorrindo para esse ministério. Deus está sorrindo para esse ministério. E vocês não imaginam o que Ele já preparou. E está sendo liberado para vocês. Ora, eu não vim aqui lançar confetes, agradar o pastor. Eu não falo nada que não esteja no meu coração. E vocês conhecem o pastor de vocês mais do que eu o conheço. O nome disso aqui é paixão. Quem pode parar um homem apaixonado? Quem pode parar um homem cheio do Espírito Santo? Quem pode vencer um homem cheio do Espírito Santo? Tentaram com José, não conseguiram. Tentaram com Davi, não conseguiram. Aleluia! Tentaram com Daniel, não conseguiram. Porque ele tinha um espírito sobremodo excelente. Era um homem cheio de temor, que conhecia Deus. Era fiel, era íntegro. Amava ao Senhor. Babilônia não pôde pará-lo. Como Roma não pôde parar a Paulo, parar a Pedro. Ninguém para um homem cheio do Espírito Santo. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu trouxe aqui um esboço, até combinei com o pastor. Eu sou muito cuidadoso.
E eu até disse para ele: olha, trouxe aqui uma palavra muito boa para a igreja e tal, está no meu coração para falar isso. Olha o que o Espírito Santo apronta comigo aí. Porque é isso que a igreja precisa ouvir, queridos. Mais do que seminários, mais do que conferência, mais do que frase de efeito, que agora é uns pregador que, sabe, eles fazem os treinamentos. Isso tudo é muito legal. Isso tem o seu lugar também. A igreja tem lugar para tudo. Mas ela tem um lugar que nada pode ocupar, que é a presença do Senhor. Aleluia. A presença do Senhor não pode ser trocada por nada. Por um auditório confortável, por uma boa mensagem, uma mensagem terapêutica, uma mensagem motivacional. Na verdade, a mensagem de Jesus, de João Batista, é a mensagem que esse mundo precisa ouvir. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós estamos aqui para Ele. É por Ele, é para Ele. Quando nós entendemos isso, a sua graça vem sobre nós. E você começa a dar debaixo de um favor. As coisas se tornam fáceis para você. As lutas virão, mas serão vencidas. Porque você está cheio do Espírito Santo. Deus está trazendo essa igreja. Vocês estão fechando um ciclo. E como foi rápido. É um ciclo, uma nova estação está sendo levantada. E vocês vão marchar a um novo lugar, a uma medida maior que Ele quer encher. Ora, mamamana, soiara, brandala. Era, manahalaraya. Ele está procurando os adoradores. É o nosso primeiro e maior chamado, adorá-lo. Ele está procurando verdadeiros adoradores. E quando nós somos verdadeiros adoradores, nós estamos qualificados para realizarmos o que Deus quer que nós realizemos. Um pastor adorador, um adorador pastor, um mestre pastor, um adorador mestre, um adorador evangelista, um adorador profeta, um adorador ministro de louvor. Porque os olhos do adorador, o coração do adorador está no Senhor. E ele não será seduzido. Precisamos de uma igreja fascinada. Eu gravei um CD, vocês acreditam? Vocês acreditam que eu tenho um CD? Melhor CD que eu conheço até hoje. Se ouve um CD desse, você vai no terceiro céu. O Fred, eu nunca tinha ouvido o Fred cantar uma música, nem no chuveiro. Até os 15 anos de idade. Nunca tinha visto meu filho cantar. Um dia eu cheguei em casa, era assim umas 12h30, 1h, e ele estava no sofá com o violão, cantando, Toca-me Jesus. Eu sentei e ouvi aquela canção, e eu perguntei, filho, quem fez essa canção?
Ele disse, eu, pai. E ele é brincalhão demais. Eu disse, você está brincando comigo, eu estou falando sério. Quem fez essa canção? Eu, pai. Cara, eu não estou para brincadeira. Me diga quem fez a canção. Eu, pai. Aí eu acreditei que tinha sido ele. Falei, você fez mais alguma outra? Ele disse, eu tenho mais umas aqui. Cantou mais duas. Muito ungida, muito inspirada. Eu falei assim, meu filho, vamos gravar essas canções. Aí ele começou a, pai, não brinca comigo. Porque ele era extremamente tímido. Vocês acreditam? O Fred era extremamente tímido. O instrumento dele, ele é músico da Ordem Brasileira de Músico de Bateria. Eu botei para fora de São Luís para fazer cursos com grandes bateristas. Porque a bateria cozinha. Eu falei, nós vamos gravar o CD. Não. Aí eu fiz 7 músicas. E disse, eu vou gravar e você vai gravar essas 3 comigo. Arrumei lá um irmão, tinha um estúdio analógico e tal, e fui para lá. No dia que eu estava gravando, por coincidência, o Gregório Macnucci. Quem conhece o Gregório Macnucci? Eu não conheço um homem mais apaixonado do que aquele por Jesus. Não conhecia até hoje. E eu disse, Gregório, você chegou numa boa hora. Estou gravando meu CD. E eu gostaria que você desse uma palavra. Estava em voga naquela época, assim, botar uma palavra, né? Ele disse, claro, pastor Joaquim, com muito prazer. Fomos para o estúdio. As canções do Fred são maravilhosas, 3. 3 canções que ele regravou. As minhas, nem se falam. Mas, querido, esse CD é especial por aquilo que o Gregório deixou registrado ali. Da forma mais livre, espontânea que um ser humano podia fazer. Ele pegou o microfone e disse, amor de Deus, queima, queima, queima no meu coração. Amor de Deus, queima no meu coração até que todos os amores rivais sejam totalmente destruídos. É essa paixão que deve estar aqui. Um adorador fascinado jamais será seduzido por esse mundo, porque ele conhece a presença de Deus. E ele sabe que um instante ali vale mais que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ora, manachai. Precisamos de uma igreja fascinada. Fascinada. E a fascinação vem dessa paixão. E você não tem olhos para outra coisa, a não ser para o ser amado e adorado. Ora, mamana, soia, mana. Há pessoas aqui que precisam serem renovadas nessa paixão. Nós precisamos de vez em quando polir, tirar a areia do tempo, limpar as fontes, limpar o coração, pôr o colírio nos olhos, para contemplar a beleza do Senhor, porque é para lá que nós estamos indo. Cada dia mais nós estamos indo. É lá que devem estar os nossos tesouros, não aqui. A cada dia nós estamos mais perto. Esse ano eu fiz 65 anos. Não dá nem para acreditar, não é verdade? Antigamente eu perguntava, quantos anos você acha que eu tenho? Hoje eu não pergunto mais.
E o pessoal erra demais. Quer dar 50 anos, 55. Mas aqui dentro está aquele jovem de 1991, tocado pela glória do Senhor. E a presença dele me renova todos os dias. Eu sirvo ao Senhor com alegria. E se você conhecesse a minha rotina, você ia duvidar. Mas eu faço com alegria. Porque os que esperam e confiam no Senhor subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E essa força vem da alegria do Senhor. Ninguém vai te parar, líder de célula, pastor de rede, pastor de ministério, intercessor. Ninguém vai te parar. Porque você tem a alegria da presença. A força do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu estou assim, num momento tão maravilhoso que eu estou até com vontade.